Fala, meu povo, tudo bem? Estamos gravando aqui para o Clubhouse. Também estamos gravando aqui para depois disponibilizar, porque eu acho que o tema é super relevante. É um tema climático, não é? Sempre tem relevância isso, e me parece que uma hora ou outra volta muito à tona isso, tá? Então eu queria falar um pouco sobre essa questão climática e essas perspectivas das questões climáticas para 2021, tá? Meio ambiente, o ambiente, né, como queremos chamar, são todos bem-vindos. Aqui no Clubhouse, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, vocês estão em casa. Espero que depois, quem vai ver a gravação, né, possa aproveitar também do conteúdo que a gente está passando aqui. É um conteúdo rápido, mas é um conteúdo informativo de muita coisa que no primeiro mês do ano 2021 aconteceu em relação às questões climáticas. E a relevância disso. Desde a eleição do Biden nos Estados Unidos, não é, que tem uma entre os pilares do seu governo, estratégicos do seu governo, tem o combate às questões climáticas, não é? Até Bill Gates e o lançamento do livro do Bill Gates essa semana, né? Eu tive a oportunidade de ganhar esse livro. E ainda não li ele todo, mas a temática debatida nele é muito interessante, principalmente em nível de conscientização das pessoas. Né? Eu achei isso muito importante, principalmente a interferência do Bill Gates, que é uma pessoa que todo mundo acha que o cara só pensa em dinheiro, né? Só pensa em finanças, só pensa em crescer mais e mais. E aí, logo em seguida, ainda essa semana, saiu a notícia de um projeto do Elon Musk, não é da ex-CEO da Tesla, né? Me parece que tá aí se afastando, mas o Elon Musk está lançando um projeto ambiental também. E é outra pessoa que tem muita influência, né, na economia, no mercado, são os homens mais ricos do mundo e os caras estão preocupados com o meio ambiente, os caras estão preocupados com o clima. E aí, de onde veio isso agora, né? Essa preocupação veio agora por quê? Qual o motivo disso? O que é que os caras estão visualizando com isso? E a primeira pergunta que eu deixo aqui o que foi que aconteceu para os caras estarem preocupados com isso? Será que todo mundo começou a perceber que negócio e meio ambiente estão conjugados, são temas correlacionados, que não há mais como a gente fugir de um crescimento estratégico do nosso negócio sem que a gente também pense na gestão em sustentabilidade ambiental, não é? E aí a gente vê o que é que a gente vê mesmo no Brasil, a gente vê em nível Brasil vários investidores dizendo que só investem dinheiro no Brasil, inclusive em projetos de sustentabilidade ambiental, depois que houverem algumas garantias ambientais em relação à preservação do Brasil. Na Europa, nós vemos também que os grandes projetos para alavancar a Europa, depois dessa bomba chamada Covid, né, também têm sido a partir de temas como inovação, sustentabilidade ambiental, tecnologia, tá? E está tudo muito conjugado. Hoje a gente não tem como perceber um negócio que cresça sem tecnologia, sem inovação, sem meio ambiente, respeito ao meio ambiente, não é? Projetos sustentáveis, porque ninguém aguenta mais a degradação mundial, né? A degradação dos recursos naturais no planeta Terra. A gente vai perceber isso principalmente no livro novo do Bill Gates. Né? Eu separei aqui algumas questões em relação ao que o Bill Gates coloca, né, sobre questões climáticas no livro dele, e esse apoio, né, que ele dá de conscientização moral, e não só moral, de investimento financeiro também para que isso aconteça, e se propõe a isso, como pede para que as pessoas também se proponham a isso. Tá? E aí eu queria começar falando exatamente desse tema aí, né? Queria começar a falar dessa relevância extraambiental, os casos de Elon Musk e do Bill Gates, né? A Tesla, por exemplo, eu estou aqui com uma apresentação do projeto do Elon Musk, né? Sobre lançar exatamente um tipo de mercado de carbono para tentar zerar as emissões de carbono, não é? Isso já acontece num certo nível, tá? Para quem não sabe, as criptomoedas hoje já tem um mercado para comprar carbono através da compra via criptomoedas, não é? Tecnologicamente falando. E aí agora
o Elon Musk está pensando em expandir esse tipo de projeto, né? Aumentar a capacidade e o potencial mercadológico da venda dos créditos de carbono para fomentar mais projetos de redução de emissão de gases com efeito estufa. São exatamente esses projetos que geram os créditos de carbono e essa negociação que vem desde o antigo, né, protocolo de Quioto. A gente tem o protocolo de Quioto já falando sobre isso, tá? Sobre os créditos de carbono, sobre os mercados de carbono. Aquilo aqueceu de uma forma entre 2005 e 2008, depois a gente teve aquela crise econômica mundial e isso decaiu a partir de 2010, 2011, isso decaiu muito. Né? E agora há uma tendência pelos investimentos, por quem está falando de clima, fomentar isso aí, principalmente entidades privadas. É isso que a gente está vendo agora. Né? O Bill Gates é o dono de uma das maiores entidades privadas do mundo. O Elon Musk é um dos donos uma das maiores entidades privadas do mundo. Então, assim, é muita interferência privada positiva, do ponto de vista positivo, de que sim, para os negócios é necessário, é essencial que o meio ambiente esteja vinculado diretamente aos negócios. Né? Então, a gente tem aqui, olha, eu deixei aqui anotado, inclusive, um resumo, e o Elon Musk, nesse projeto dele, tem metas para 2030, tem metas para 2050, né, a tentar evitar até 10 gigatoneladas de CO2 emitidas na atmosfera. Olha o nível do projeto, né? E os caras têm dinheiro para investir, têm estrutura para investir, têm influência para influenciar outros empresários, né, que trabalham naquele supply chain ou na cadeia de suprimentos para essas empresas, para influenciar eles também a cumprirem com esse tipo de requisito projetado, tá? Então, realmente, é algo assim que nos brilha os olhos, principalmente quem trabalha com meio ambiente. E uma coisa interessante, a gente está começando a perceber que quem trabalha em gestão empresarial vai ter que trabalhar com gestão ambiental. Porque a gente está vendo que a coisa está se misturando já, está se mesclando, que não há mais como evoluir em uma gestão empresarial sem ter a gestão ambiental. Então, muito cuidado, inclusive em relação às suas competências. Porque se você não tiver essas competências, vai haver sim um movimento no mercado, já está existindo para isso acontecer, não é? E isso está se consolidando com a última notícia do dia de hoje, que é o White Paper da ISO. O White Paper nada mais é do que um relatório oficial emitido pela ISO, pela International Organization for Standardization, né? A Organização Internacional de Padronização, a maior do mundo hoje, está em mais de 170 países no mundo inteiro, a ISO. Os padrões da ISO são utilizados por mais de 170 países no mundo inteiro, né? E as empresas usam isso como chancela de credibilidade dentro dos seus sistemas de gestão, da sua gestão, dos seus trabalhos, dos seus processos, das suas atividades, dos padrões de suas atividades, etc. E esse white paper, ou esse relatório oficial, ele fala sobre uma ISO específica, que é a norma ISO 14090. Essa norma é uma norma que foi pautada, baseada nas deliberações e nas decisões do Acordo de Paris, do Acordo do Clima de Paris, né, entre 2015 e oficializado em 2016. O Biden já voltou para o Acordo do Clima de Paris, não é que o Trump havia saído, havia retirado os Estados Unidos do compromisso, tá? O Biden já retomou o compromisso por parte dos Estados Unidos. A China tinha mantido o compromisso dela. A China nunca tinha aderido a um compromisso de combate a mudanças climáticas. Esse é o primeiro. E é o primeiro que me parece que, pelo menos nos próximos 4 anos, a gente vai ter China e Estados Unidos juntos, não é? Há muita diferença cultural, mercadológica, e há muita concorrência entre China e Estados Unidos. O que nós estamos vendo no início do governo Biden é uma grande rixa, mas pelo menos tanto Biden voltou para o Acordo de Paris, como a China, né, se manteve no Acordo de Paris. Então, olha, são os dois grandes poluidores,
de gases com efeito estufa, de CO2 equivalente no mundo hoje, são eles dois. Então, se eles resolverem fazer alguma coisa com apoios como Elon Musk, como Bill Gates, né, a ISO paralelamente padronizando, as empresas se sentindo pressionadas a isso por essa pressão toda privada que está começando a acontecer, além da pressão governamental, né? Isso pode dar muito resultado, ambientalmente falando, climaticamente falando. E quando a gente está falando disso, a gente também está falando de cidades inteligentes. O próprio projeto do Elon Musk, ele fala sobre cidades inteligentes. E não tem como a gente hoje pensar em cidades inteligentes sem pensar em clima, sem pensar em sustentabilidade ambiental. Não há cidade inteligente sem ser sustentável ambientalmente também. Não é? Sustentável em inovação, sustentável economicamente e sustentável socialmente, sustentável ambientalmente, tá? Então, olha só, a gente tem aqui uma série de fatores que me parecem fazer com que esse ano seja um ano de mudança ambiental, sustentável ambientalmente, em relação a alguma guinada do mercado econômico financeiro vertendo positivamente para a sustentabilidade ambiental, né, para esse pensamento em sustentabilidade ambiental, tá? E envolve diretamente, como a gente falou, cidades inteligentes, né, cidades sustentáveis. Então, a gente está vendo aqui, e eu estou dando uma olhada aqui ainda no projeto, né, o projeto muito ousado aqui do Elon Musk em relação à redução de CO2. A gente está falando de 10 gigatoneladas até 2030 e 2050, tá? E ele criou metas, estabeleceu metas, e a gente está falando aqui de investimentos e retornos financeiros, porque meio ambiente dá retorno financeiro, meio ambiente é dinheiro, tá? E aqui o projeto fala de 100 milhões de dólares, de 50 milhões de dólares, de 20 milhões de dólares, de 10 milhões de dólares, né? Então fala também de muito retorno e investimento financeiro em relação a esse projeto do Elon Musk, né? Eu vou finalizar a minha fala já já, não agora, mas falando da ISO 14090 e desse white paper e do que foi que ela direcionou para as empresas que têm ou pensam em certificar a ISO 14001, tá? Então, olha só, empresas que pensam em certificar a ISO 14001 ou que já têm certificado a ISO 14001. Fica aí até o final para a gente poder falar sobre o que o white paper da ISO 14090 está falando de questões climáticas dentro da ISO 14001 e como isso vai poder ser cobrado em nível de auditoria, de avaliação de conformidade, ok? Então é muito importante esse tema, é um tema novo, tudo isso aconteceu entre os primeiros 30 dias do ano, de janeiro, não é? E esses primeiros 10 dias de fevereiro. Então é tudo muito novo, tá? E são conceitos que a gente precisa fortalecer e investir neles agora, porque se eu deixar para investir nessas competências, nesses pensamentos, nesses alinhamentos, depois que a coisa se consolidar, sair do projeto, da etapa de planejamento para isso, pode ser tarde demais, tá? Pode ser tarde demais. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas questões em relação ao livro agora, né, questões climáticas do Bill Gates, tá? Então, agora eu queria passar para vocês um pouquinho sobre o livro, né? Ele fala de bilhões para zero, né? É uma meta que o livro estabelece. E como evitar um desastre climático, né? O livro é como evitar um desastre climático, se formos traduzir para o português, né? E ele fala aqui de bilhões de toneladas de emissão para o zero, né? E dentro do livro ele fala por que zero? Por que zero carbono? Por que carbono neutro? Por que zerar as emissões, né? Isso será difícil, não é? Então ele já diz no livro que essa meta é uma meta ousada, mas esses caras são diferenciados. A gente está falando de Elon Musk, a gente está falando de Bill Gates, e esses caras são diferenciados exatamente porque eles pensaram grande, não é? Eles foram ousados, falharam muitas vezes. A gente sabe a história desses caras, é só procurar aí que vocês vão saber a história desses caras. Mas de serem ousados, de não desistirem, de persistirem, de continuarem, eles se tornaram quem eles são hoje, não é?
os homens mais ricos do mundo, simplesmente isso, né? E quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de riqueza financeira, mas a riqueza financeira para esses dois caras é reflexo do sucesso dos projetos profissionais e empresariais que ele tinha em mente. Então, com certeza, esses caras, eles também estão satisfeitos do sucesso, eles são satisfeitos do sucesso profissional e empresarial deles também. A gente não está falando aqui só de sucesso financeiro, né? Com certeza esses caras projetaram uma série de inovações que eles conseguiram atingir essas inovações depois de muita falha, depois de muita persistência, depois de muita resistência, né? Então, o Bill Gates ele diz assim, por que zero? Isso será difícil. Depois ele fala 5 questões para indagar em uma conversa climática. 5 questões que não podem deixar de ser colocadas à mesa quando a gente está falando sobre clima, sobre alterações e mudanças climáticas, né? E depois, como nos conectamos a isso? Como nos conectar a esses princípios climáticos, a essa política? Como gerar na mente de todos, para que todos nós nos conectemos de que isso é essencial para nós mesmos, não é? Como retorno à saúde humana, né? do ser humano, porque o ar está diretamente ligado a isso, né? A saúde do ser humano. Então a gente tem aqui depois, olha, o Bill Gates ainda pergunta como fazemos as coisas crescer? Como fazer as coisas crescer de forma sustentável? É possível? Porque ainda hoje a mentalidade de uma série de empresários é retrógrada ao ponto de achar que se fizer gestão ambiental não vai crescer. Por que ainda pensam assim? Quando a gestão ambiental pode estar aliada a financiamento, a projetos, a retorno financeiro em relação a público sustentável que vai adquirir o produto, não é? A evitar consequências legais ambientais que podem gerar transtornos financeiros à empresa, à organização, né? Entre uma série de outros retornos, como, por exemplo, a redução de consumo de recursos naturais, que vai reduzir também os custos empresariais mensais, não é? Então, a gente tem tudo isso aí como arcabouço justificativo hoje para que a gestão ambiental ande de mãos dadas com a gestão empresarial do negócio, econômica, financeira, etc. E por que ainda hoje a maioria dos empresários, eu vou ter que generalizar, né, assim, em relação à maioria, ainda pensa que criar uma gestão ambiental dentro da empresa é algo que vai impedir o crescimento econômico, né? Quando é exatamente o contrário. Isso é mente ainda retrógrada, né? Então, depois, o Bill Gates ainda, no livro dele, fala sobre por que políticas governamentais importam. Então, por que são importantes os governos não deixarem de agir, não deixarem de criar políticas, não dar o exemplo e não criar ferramentas e dispositivos para que isso funcione. Então, os governos são peça essencial nisso, serão sempre, e devem participar da forma mais forte possível desse projeto, desse processo, né? Eles não são agentes subsidiários desse processo, eles são agentes titulares, os governos, assim como o povo, né? Porque o povo também precisa estar educado, precisa estar engajado, que é o que o Bill Gates já falou anteriormente no livro, como nós comentamos aqui, tá? Depois, um plano para chegarmos ao zero. Então, Bill Gates fala de um plano no livro dele para chegarmos no carbono zero. Olha só que interessante. Quem não está, ao menos, curioso para saber qual é o plano de Bill Gates para chegarmos no carbono zero, né? E depois, o que cada um de nós pode fazer? Mais uma vez, ele volta para o lado da conscientização de que todos podemos fazer, né? Do que cada um pode fazer individualmente e depois gerar um todo que possa satisfazer o planeta Terra, não é? Então, ele volta mais uma vez para essa esfera da conscientização e ele termina fazendo um comparativo, falando de consequências das mudanças climáticas em relação à Covid-19. Olha só, o último capítulo do livro dele, o último momento do livro do Bill Gates, ele vai falar exatamente sobre as mudanças climáticas e os impactos à mudança climática em relação à Covid-19. Né? O que foi que houve nesse último ano? Né? Houveram reduções drásticas, houveram visões, né? Realmente foram visões de, por exemplo,
peixes voltarem a se mostrar em rios, não é? Em mares, a quantidade de pessoas que morreram por problemas de qualidade do ar diminuiu em 2020 por questões da Covid, por lockdowns, por redução de fluxos de saídas das residências, de trabalho, o home office, né, que faz com que nós não precisamos sair de casa e também, muitas vezes, queimar os combustíveis fósseis para nos deslocarmos. Então, olha só, ele, no final, fala sobre isso como uma medida que pode até estar dentro do plano dele aí, não, claro, infectar pessoas através de uma pandemia, pelo amor de Deus, né? Mas sim como... porque o home office ajudou e o home office não pode ser instaurado em outras situações que não sejam em situações pandêmicas, por exemplo, não é? Então, isso é uma pergunta que fica. O que é que a Covid-19 pode nos deixar como lições aprendidas que nós podemos utilizar na gestão climática, na gestão ambiental e na gestão climática em geral, ok? Então, essas são as questões dos cases, não é, que eu queria trazer para vocês em relação ao Elon Musk e ao Bill Gates, o Elon Musk e o projeto dele, o mega projeto dele, para que até 2050 a gente tenha reduções drásticas de emissão de gases com efeito estufa, e depois o livro do Bill Gates, né, que é Como Evitar um Desastre Climático, e a gente falou aqui, pelo menos, dos temas mais relevantes que o Bill Gates aborda no livro dele, tá bom? Fora isso, e para finalizar, o último tema, eram 3 temas que eu queria tratar hoje com vocês, né? E o último tema é exatamente o tema do white paper, ou do relatório oficial emitido pela ISO, né, baseado na ISO 14090. A ISO 14090 é a ISO que padroniza e cria e estabelece o controle, não climático, ou a gestão climática pautada já no Acordo de Paris, 2015-2016, e o que é que esse white paper, que esse relatório diz que é tão relevante para as empresas? Olha só, a primeira coisa é que o white paper recomenda fortemente que todas as organizações que têm um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001-2015 inclua dentro do seu sistema de forma evidente o combate às mudanças climáticas, o combate ao aquecimento global. Opa, isso significa dizer que, a partir das seções normativas, planejamento, execução, monitoramento e ação para melhoria contínua, deve-se incluir, dentro do planejamento, políticas climáticas e objetivos e metas climáticos dentro da organização. O que é que mais o white paper fala? Ele diz que toda organização deve demonstrar um plano para mitigar as mudanças climáticas e para a empresa adaptar o negócio às mudanças climáticas, não é? Então, uma forte tempestade oriunda das mudanças climáticas, um grande alagamento oriundo, uma grande catástrofe ambiental que afeta o negócio. Como é que a empresa, como é que esse negócio está adaptado para continuar a funcionar caso um grande problema climático ambiental venha a acontecer e a interferir o negócio? Né? Olha só que interessante onde a ISO está chegando. E a ISO só está fortalecendo o que esses 2 caras, Elon Musk e o Bill Gates, estão falando. Negócio não se aparta mais de meio ambiente. Sustentabilidade ambiental não se divide mais de gestão do negócio, de gestão empresarial. Já está tudo no mesmo saco. E a tendência é que, nesse ano, isso fique mais forte, mais evidente. Olha o que o relatório oficial, o white paper da ISO, está dizendo. Que as auditorias da ISO 14001 podem cobrar evidência de ações fortes, objetivas e determinantes para que a empresa também combata e faça uma gestão climática, tanto para mitigar efeitos climáticos causados pelos impactos dela, como também a adaptação, adaptar o negócio
para questões climáticas, tá? Mitigação e adaptação. Então, olha só que interessante que a gente está falando aqui. Empresas, organizações que têm um sistema de gestão ambiental, que estão certificadas pela ISO 14001-2015, preparem-se, as auditorias poderão conter exigência normativa sobre planejamento, objetivos, metas, instruções de trabalho ambientais, modelos de monitoração, análises críticas baseadas especificamente, nomeadamente em gestão das mudanças climáticas, em gestão do aquecimento global e em gestão da poluição atmosférica através da emissão de gases com efeito estufa. Algo que até agora não era visto, porque as organizações faziam o seu planejamento ambiental de acordo com o seu planejamento estratégico e muitas vezes não incluíam objetivos. A maioria não inclui objetivo climático, né? A maioria não inclui objetivo climático, tá? E agora há uma forte recomendação da ISO que isso seja cobrado e que isso seja implementado nas organizações, tá bem? Tranquilo? Então, praticamente, eram essas as novidades dos primeiros 40 dias do ano que eu queria falar para vocês sobre as questões climáticas e sobre a gestão climática. Tranquilo? Beleza? A gente vai estar sempre fazendo um pedacinho do clube de estudos no Clubhouse. Né? Então, vamos fazer lá ao vivo, com a participação em áudio de todos que quiserem participar. A gente está aqui conectado ao Clubhouse agora. E, ao mesmo tempo, nós vamos gravar isso e disponibilizar nas redes, através de um link do YouTube, no Instagram, etc., para que todos fiquem antenados sobre gestão em geral, sobre gestão empresarial. E aqui iniciamos, né, escolhemos o tema, né, gestão ambiental, gestão climática, para a gente iniciar essa jornada. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá? A gente se vê nos próximos áudios e nas próximas gravações, e a intenção da gente é só acrescentar valor ao conhecimento de vocês e às competências de vocês em relação à gestão empresarial, tá bom? Então, um abração para todo mundo, valeu pela participação e até o próximo áudio para quem está no Clubhouse e o próximo vídeo.